Que bom, cara, que você escuta o programa que você faz. Será que o Alexandre escutou? Escuto e escutei. Escutou nada. Toma. Só não vou perguntar o que você escutou, porque como você participou, não dá pra... Você pode usar da sua memória. Eu gostei de todas as partes em especial. Mas e no Spotify? Aí não dá pra ver. Eu consigo. Ah, é só o dono do canal consegue. Só eu não vou passar pra vocês. Senão vocês vão ter controle sobre o negócio. E aí, vocês não vão mais precisar de mim. Eu sou a favor do Porque de basquete eu não entendo. Então, qual é o meu domínio aqui? É a técnica. Então, se o Alexandre começar a editar, você já trabalha com rede, né? Já tem sua coisa de canal, não sei o quê. O Alexandre aprendeu a editar, ferrou, eu não preciso mais estar aqui. Tá desempregado. Tô desempregado. Falta técnica. Tá começando mais um Falta Técnica, um programa especializado em basquetebol semiprofissional amador, com ênfase em psicologia de pelada, fracasso estratégico e mindset perdedor. Eu sou Gustavo Aldi, tá bom? Obrigado. Não, mas eu acho que você podia ler com mais... Com mais vontade? No próximo programa a gente Não é com mais vontade, mas com mais, assim... Desenvoltura? Desenvoltura. Eu vou entrar pausas. no curso de teatro para poder apresentar melhor. Basquete sempre aqui. profissional amador, com ênfase em psicologia de pelada, fracasso estratégico e mindset perdedor. Então tá, vou Nem fazer precisa ser essa voz assim não, mas nessa pausa um pouco mais, na cadência do samba. Tá começando mais um Falta Técnica, o programa especializado em basquetebol semiprofissional Não, aí tá amador. muito lento. Tá muito lento. Cara, eu vou te... Foda, Não, mas tá diretor. muito Ele lento. quer ser diretor agora. Você tava indo rápido. Vamos mas- lá. Vai lá. Manda aí, faz um natural aqui. Eu não vou incomodar mais não, desculpa. Não, aí. mas tá bom, direção é isso, É parabéns. isso. Tá começando mais um Falta Técnica, o programa... Não foi bom? Não, faz igual você tava fazendo. Tá começando mais um Falta Técnica, o programa especializado em basquetebol semiprofissional amador, com ênfase em psicologia de pelada, fracasso estratégico e mindset perdedor. Eu sou Gustavo Aldi, apresentador, produtor, editor, psicólogo, estrategista militar e pai de família nas horas vagas. Que isso. Eu sou sempre pai de família. Você é full time? Full time, cara. Até Tem- quando durmo, faço cocô, não tem tempo. No outro dia eu tô cagando, tá minha filha lá batendo. Pai, vem ver a música que eu aprendi na escola. Eu falei, agora não, filho. Agora Papai não, tá né? ocupado. 24 horas, então. 24 horas. Inspirando a nova geração, né? É, Borá tá vindo aí, né? Pô, Ano que pois vem, é. talvez, ano que vem. Olha isso, aí. hein? Tá gravado. Que declaração no programa. A mulher dele escuta isso? Com certeza não. E ao meu lado esquerdo, o Rei Leão de Jacaraípe, matador de esperanças e eterno soberano da xepa, Doutor Alejandro Alvarenga. Rau! E aí, galera? Caraca, ele treinou Saudações. Mais uma vez um prazer inenarrável estar aqui na companhia dos meus dois grandes amigos de pelada. E é isso aí, falta técnica de hoje, né? Dessa semana. Segundo episódio. Segundo episódio dessa temporada. Vem quente, vem quente. E ao meu lado direito, a lenda do basquete universitário carioca, o Jiraya da o Jiraya da movimentação sem bola e o eterno Klay Thompson do Largo do Machado, Vitor Borá Daut. Fala, pessoal, tudo bem? Então estamos aqui mais uma vez, né? Para gravar esse segundo episódio. A empolgação, ela tende ao infinito. E a gente tem muitos assuntos aqui, mas muitos mesmo, a serem tratados. E para aqueles e aquelas que falam que terremoto, né, nunca vai acontecer no Brasil, eu não sei o que foi aquilo na semana passada, depois da audiência monstruosa do nosso primeiro episódio, fazendo o Brasil tremer. Fazendo as plataformas... Foi poético agora. Fazendo as plataformas digitais... derrubarem, né? Ficarem fora do ar por alguns instantes, porque... Muito Enfim, acesso. muito acesso. A galera tava... A gente Isso que eu ia criou perguntar, porque eu não fui na semana passada, na última pelada, né? Você disse que teve uma repercussão boa Não, lá. só se falava nisso. Eu já cheguei na quadra
o pessoal falando, era mindset vencedor, era... Ovacionando, a galera discutindo o pessoal falou o que desafio, falando que acertaria, né? que era muito Como é que você não fácil, que era sabia? muito difícil. Isso é falta técnica criando tendências, cara. Não, realmente. Pautando a pelada. É o burburinho, né? As ruas estão gritando falta técnica. O burburinho. Estão gritando, tem até mensagens de fã, né? Que a gente até respondeu aí, não tem, Alexandre? Tem, vamos falar agora ou vai deixar pro vamos? final? Não, vamos falar logo. É? Estamos no embalo, né, da repercussão do episódio. Então eu gostaria aqui de deixar um abraço para o nosso eterno ouvinte assíduo. Eu falei que ele ia estar ligado e ele estava ligado, foi o primeiro a comentar, com certeza foi o primeiro a escutar o programa, porque ele corre, como eu falei, de madrugada, né? Então, quando você está sonhando, o Maradona já está correndo. Então, valeu, Maradona, um grande abraço. O Maradona postou áudio. Tu tem a mensagem aí? Não tem. Eu também não, mas calma aí que eu vou achar. Então, lendo aqui a mensagem do nosso querido Luiz Henrique Rocha. Quem é esse aí? Maradona. Ah, tá. O Maradona. O Maradona brasileiro. Maradona brasileiro. Ele coloca aqui, ó, bom episódio. Temporada promete. Vou até ter mais motivação para as corridas na madrugada, escutando falta técnica, tá vendo? Todas as homenagens a Vladimir Marques são justas, não é? Que a gente fez aqui homenagem ao Vladimir na semana passada, mas chamá-lo de maior jogador brasileiro da história é um absurdo. Ele até erra aqui, ele escreve brasileiro, né? Você vê que não tem muita atenção. Não tem. Acaso Olivinha, Marcelinho e Duda Machado são argentinos? Forte abraço. Não, ele não escreveu isso. Ele escreveu isso. Se juntar os três, não dá nenhum Borá, quanto mais... quanto mais um Vladimir Marques, que jogou o campeonato mundial, foi campeão, medalhista, etc. Pô, achei que ele... Argumento infundado. Eu achei que ele viria com o Oscar, né? Mas quando eu fui lendo aqui, realmente o Olivinha é um monstro na história do Flamengo. Agora, por que isso? Porque o Maradona, ele é flamenguista doente. Eu já falei isso pra vocês também. Então é clubismo. Isso. Clubismo total, a gente entende. Tanto que ele botou o Olivinha aqui como primeiro. Mas tá aí a mensagem, Maradona. Boa tentativa. Vamos ler só essa, né? E um grande abraço. Todas as outras a gente não precisa ler agora. Não, vamos deixar pra depois, se sobrar tempo, ou então... Não teve. Não teve. Então chega, vamos pro programa. Giro de notícias. No Giro de Notícias, a gente traz uma seleção de fatos e eventos que chamaram a atenção do mundo ou só da gente mesmo. É tipo uma curadoria das coisas mais importantes que aconteceram nos últimos 7 dias. Sim, é da semana. Então, se aconteceu depois que a gente gravou, a gente não vai falar, obviamente. E se aconteceu há mais de uma semana atrás, já passou, tá? Existe ali uma janela temporal, né, que a gente está tentando manter e respeitar. É um slot ali de tempo. Exato, de tempo e espaço. Muito bem. Então quem quer começar? Vamos tirar aqui, né, no paroinho. Peraí. Então quem quer começar? Então quem quer começar? Não. Que quer começar? Que quer começar? Dá uma cacofonia aí? Não, eu acho que tem que começar pelo Borá, só porque ele pediu pra você começar. Tudo bem, acho que a minha notícia, enfim... Ela é impactante. Eu diria que sim, porque dá pra gente aprofundar em ramificar, né, em diversos assuntos aqui dentro da principal. Mas a gente não vai. Mas a gente não vai por conta da restrição de tempo. Então, galera, para vocês aí que, né, são entendedores de basquete, fãs do esporte, vocês sabem que o mês de março é um mês especial, não por conta da NBA, mas por conta do Campeonato Universitário Americano, né? E a cada dia que passa, quando a gente vai chegando mais pro fim, né, do mês... E você que é um craque do basquete universitário, né, Borá? Exato. Temos aqui a presença de uma autoridade para falar de basquete universitário. Inclusive, muitos não sabem, mas cogitaram retirar a estátua de Araribóia lá de Niterói para colocar a minha. Eu achei que ia ser sério. De tantos títulos que eu conquistei. Parabéns. Fala aí pro pessoal que não sabe um pouquinho dessa carreira no basquete universitário, a gente apresenta, mas... Eu sou o único, até onde eu sei, o único bicampeão, né, da engenharia lá de Niterói. E da UF, né? E penta vice-campeão. Perdi muita final também. Mas faz parte, né? Chegou, né? Aqui a gente fala os louros e fala as frustrações. Exatamente. Mas falando aqui da notícia da semana, né, que enfim, tá movimentando aí os bastidores do próximo draft da NBA, o Cooper Flagg. Se você
nunca ouviu falar nesse jogador. O Audi com certeza nunca. Eu convido você a pesquisar sobre ele, né? Pesquisa aí, Audi. Esse é o nome dele de verdade? É um nome... Cooper Flag. É um nome... Parece nome de remédio. Nome de... O de bandeira, né? Nome de bandeira. Piada literal. Exatamente. Ele tá levantando a hipótese, onde é que ele mora? está cogitando Praça da vez. Bandeira. jogar mais um ano de universidade, basquete universitário. Sabe por quê, Aldi? Por quê? Porque ele simplesmente não tá muito afim de ser draftado por algumas franquias. E a gente pode falar aqui, né? Dentre elas, o Washington Wizards, Utah Jazz, Charlotte, New Orleans Pelicans. Ele disse que ele não está muito disposto a ter que carregar, já desde o primeiro ano dele na liga, um time nas costas. Mas peraí, o cara o Audi não chamado, ele entendeu pode... nada. Né? Como é que... Porque assim, eu entendo que o cara vai virar um profissional. Então ele vai jogar, provavelmente tem que treinar, isso aqui, mas tá estudando ainda. Tá Tipo, estudando. o cara é draftado e fica esperando Não, até se formar. ele se inscreve lá na lista para ser draftado. E ele pode tá sendo- optar por nem terminar a faculdade. Ele pode sair lá no terceiro. Ele o pode sistema, pular. Mas ele pode, tipo assim, se chamarem ele tem que sair. Ele tem que ir lá. Não. Tipo, é convocado, ele tem que ir. Não, ele pode, inclusive, nem ir. Ele terminar pode a não ir. faculdade. Não, mas aí ele perde. Ele pode terminar a faculdade e falar, eu quero ser advogado, não quero nem jogar na Não, NBA. entendi. Eu tô falando que assim, sei lá, um time escolheu ele. Ele vai ter que fazer um supletivo depois. Entendi. Mas assim, Supletivo? se o time escolher... Pra terminar o college. Porque no Achei caso que era pra dele... jogar basquete. Não, no caso dele, inclusive, pra quem não sabe, né, são 4 anos de college nos Estados Unidos. Ele tá no primeiro ano dele. Olha só como ele é. Que bom que ele não quer fazer agora, né? Porque tem que terminar os estudos. Mas não é por conta dos estudos. É porque ele não quer ir pra um time ruim. Ele não um time quer ir pra um time pereba, ruim. geração Ele quer Z, escolher o foda. time. um time de Ele quer- pequeno mercado. Parece até algumas pessoas da nossa pelada que vão lá domingo. O cara é e- paneleiro mesmo. É paneleiro. Paneleiro. É isso. Exatamente. Então, assim, quando eu li essa notícia, eu falei, cara, não é possível, né? Quantas vagas por ano a NBA tem? Poderia ser um desafio aqui do Falta Técnica. O cara às vezes fica mais Quantos um ano, jogadores- se machuca. Quantos e aí? jogadores são draftados por ano? São pouquíssimas vagas. E aí ele tá abrindo mão disso. Então você discorda dele, dessa... Eu acho que tem que jogar Opção no de time vida. que aparecer. Tem que largar os estudos. Né? Excelente. Excelente Tem que abandonar educação que a gente está dando. É aqui. isso. Né? A juventude de hoje tá nessa pilha. É Enfim, isso. eu esperava, inclusive, maiores contribuições aqui do pessoal da mesa, eu vou mas... falar por mim, assim, se eu fosse draftado ali e tivesse na expectativa de ser o primeiro, que nem ele tá, eu não pensaria 2 vezes, amigo. Pode me mandar lá pro Washington, Pelicans, Será que morar em Washington é ruim? Aldo? Charlotte. Você acha? Não, mas eu moraria. Pô, se eu sou draftado... Pô, primeiro, eu jogar moraria. na NBA, Eu vou lá Contrato jogar. milionário? É óbvio que eu ia. Qualquer lugar vai ser pior que o Rio, isso é verdade. Mas... E aí, correndo risco, Ganhando sem, bem, né? sem Mal, querer cara. agorar, mas já agorando, correndo o risco de se machucar. E aí? Como é que fica? Não. E nos Estados Unidos não tem SUS não, Audi. É verdade. Lá não tem Fiocruz não. Mas pelo menos ele vai ser milionário, ele vai poder pagar. Não vai, porque não aí vai. ele não vai pra NBA, então ele vai Então é melhor entrar, se machucar pô. depois de estar na NBA. Exatamente, é bem melhor. Bom, minha opinião de leigo é... Vai, pô. Depois faz o Dane-se os supletivo. estudos. Você como Não é um pai dane-se de os família, estudos, é Aldo, espera. É que ele tá no primeiro ano. você como um pai Ele de é o que família, chamam. se fosse o seu filho, a gente quer uma visão agora paterna. Você deixaria ele abandonar uma universidade consagrada como a Universidade de Eu Duke, com deixaria. apenas 1 ano de estudo para seguir carreira na Deixaria. Vamos pensar, vamos ser racional. NBA? Vamos O lá. cara aceita o contrato milionário. Vai ser jogador. Ou ele vai dar certo, aí vai continuar jogador o resto da vida, é a profissão dele. Ou ele vai dar Ou ele errado. vai dar errado, mas vai estar milionário. Aí ele vai e paga uma faculdade. Ou faz um supletivo. Ou faz como supletivo. Moura O sugeriu. Moura falou que no PH, Ou online, né? online. EAD. Alexandre, você trouxe um jornal inteiro. Trouxe né? 57 notícias pra gente Porra. debater aqui. Eu sou um homem que gosta muito de informação, então um homem muito bem informado. Parabéns. Mas eu vou falar uma só, né? Porque eu tô sendo censurado e limitado aqui nesse programa. Eu vou trazer quero 2 notícias, Tá bom. tá bom? Primeira delas eu vou falar de futebol, Ora.
Aí não, vou né? falar, não? No futebol, não. Não pode falar de futebol? Não, vamos baixar o nível do programa. Mas eu vou falar mal de futebol. Então pode. Porque o futebol tem que acabar. Tem que acabar. É vergonhosa a atuação da seleção brasileira ontem contra a Argentina. Tomou um sacode de 4-1. Já não bastasse no basquete, né? Apanhou, porque tem aquela premissa, né? Já que você não ganha no jogo, pelo menos ganha na porrada. Não, o Brasil tava tomando uma surra e apanhando dentro de campo. Foi quanto? 4-1, pra fora o Argentina. baile. Fora o baile. Podia ter sido 7-1 e todo mundo ficou apreensivo. Mas o quê? É seleção titular, assim? Seleção titular. Eliminatórias para a Copa do Mundo. Não, e os jogadores argentinos, assim, você via na expressão deles que eles estavam ali, Com pena. tiraram o pé. Isso só comprova o que eu falei no outro programa sobre o caimento do esporte no Brasil, principalmente do futebol. Não, e cada vez mais convicto, e agora ainda mais depois do jogo de ontem, que o futebol tem que acabar. É o esporte que traz... Já trouxe alegria para um povo tão sofrido, mas hoje Chegou a vez do basquete, né? só traz tristeza para um povo ainda sofrido. Então fica aqui o meu repúdio ao futebol, esse esporte maligno, esse esporte que contamina a nossa sociedade, que nos traz tristeza, lágrimas nos olhos. Ontem uma surra contra a Argentina, e essa aqui é a minha notícia. E claro, como você falou, né, o basquete agora sendo o esporte nacional. Tá, agora traz uma de basquete que Agora realmente a uma gente quer ouvir. Agora uma notícia de basquete que me chamou a atenção essa semana. Mais uma polêmica, né, envolvendo LeBron James. Né? LeBron James, ele é notícia pra tudo, né? E ele participando de um podcast áudio, veja só, o LeBron James beleza. participa de podcast, inclusive, né, depois que a gente lançou Falta Técnica, vários jogadores da NBA também criaram seu podcast. É só acompanhar a linha histórica que você vai ver o impacto que a gente tem também na NBA. E aí, num podcast, ele declarou, né, falando, comparando com a NBA da década de 70, né, que o Giannis Antetokounmpo, o grego, faria ali 70 pontos, não, 250 pontos num jogo. Que isso? Falou. E aí rolou uma repercussão, porque, acha um desrespeito, comparar as eras. O cara também tá utilizando a referência, né, o padrão do jogo de hoje, tentando olhar e como é que seria naquela época. Aí gerou um burburinho. E aí vem o meu questionamento primeiro para vocês, né? Vocês acham que realmente o Giannis Antetokounmpo faria 250 pontos num jogo na década de 70? E mais, é justo comparar eras? Devemos comparar eras, comparar o presente com o passado, assim, quando a gente trabalha no esporte? Se tu pensar por aí, você nunca vai poder comparar, então, o LeBron com Jordan. Então, essa polêmica não tem que existir, se você não puder comparar a era. Mas eu concordo, não tem que comparar a era mesmo, não. E quem sabe esse é o caminho para a paz mundial? Exatamente. Porque o debate LeBron James é uma guerra que vai durar... Não, porque aí séculos a gente pode criar várias polêmicas de vários jogadores de várias eras. Tipo, por exemplo, quem jogou mais, Pelé ou Michael Jordan? E aí? Dá pra comparar Pelé com Messi? O que é melhor, iPhone ou Samsung? iFood ou eu tô, enquanto vocês estão falando, eu tô aqui refletindo sobre de quem eu vou discordar. Né? Se é do LeBron, se é do Audi, se é de você, ouvinte. Vai discordar do LeBron ou da gente? Se é do ouvinte... Então... Mas eu pergunto pra você, Borá, você acha que o grego faria 250 pontos no jogo hoje? Não, 250 pontos é um exagero. Foi exagero do LeBron? Foi exagero. Mas uns 230. Brincadeira. É assim, é difícil, né? Lembrando que o Will Chamberlain lá atrás fez 100 pontos numa partida. 250 ele quis trazer. Isso não ali se repetiu tão, na verdade, nunca Será mais. que você não tá interpretando eles de outra maneira? Será que ele não falou, 250 pontos, como se fosse um número alto? Falou de forma exagerada, exatamente, mas que seria uma facilidade. Eu tô falando que um cara como o Will Chamberlain fez 100 pontos uma vez, né? Ele fazia muitos pontos, 50. Isso aí, gente na NBA hoje faz 50 pontos, 40 pontos ali. O Kobe fez 80 pontos no jogo também, que foi épico e ninguém conseguiu repetir aquilo mais recente. Mas a maneira como ele fala, né, causou a indignação de alguns comentaristas de que ele estava ali meio que desrespeitando a galera que jogou no passado a fazer esse tipo de comparação. Lá naquela época era fácil, como diria o Filipão, né? Você amarrava cachorro com linguiça. E essa é a questão. Era ou não era fácil? Dá para comparar? Não dá para comparar. Não dá para comparar porque o LeBron, hoje em dia, ele
Dizer que o LeBron também não jogaria na era do Jordan, que é o que a galera fala também. Primeiro que naquela época não existia passo zero, naquela época não existia bola de 3. Era um outro esporte, né? Apesar de ser o mesmo, era um outro esporte. Então, fica aí a reflexão, né? Como algo Bem dá pra didático, ser né? o mesmo e diferente ao mesmo tempo. É uma discussão que... Filosófica e profunda, né? Exato. É que ele não disse nada. Exatamente. Nada. É uma Floreou, discussão floreou. ótima que eu não vou participar. Foi isso. Não, assim, respondendo em pequenas palavras, não dá pra comparar. Agora, polêmicas, elas estão aí pra serem... Mas você achou que ele foi ofensivo de alguma forma com os jogadores do passado, que o LeBron falou meio assim pra provocar, ou foi uma afirmação dele que algo que ele realmente acredita que seria assim, não 250, mas que ele ia nadar de braçada? Eu acho que se ele afirmou isso é porque ele acredita, sim. Agora, tem toda a parte física, né? O Giannis Antetokounmpo, quando começou a jogar basquete, ele já tinha esse tamanho todo, mas ele era bem magrinho. Como que funcionava esse suporte ali por fora da parte física, que hoje em dia todo mundo cuida da saúde, antigamente não era tão falado assim. Não tinha os O venenos basquete que não toma era- hoje. O basquete não era tão atlético que nem ele é hoje, né? Não só o basquete, como qualquer esporte. Então, Não tinha uma equipe só pra trabalhar a parte física. Hoje o Audi vai pra academia com personal trainer. Então, Vou não. vai não? Mas é a mesma comparação que faz, às vezes, pega assim, nós hoje, super evoluídos, se formos colocados lá na era pré-histórica, a gente ia dominar. Não ia, você ia morrer. Por quê? Tu não sabe acender uma fogueira, tu não sabe caçar, não sabe fazer porcaria nenhuma que você precisa naquela época. Então, acho que quando você compara a era, você tem que comparar todo o contexto, né? Então, assim, pega um Antetokounmpo e bota naquela época era outro estilo de jogo. Ele não ia se adaptar. Ou seja, ele ia morrer. Assim, não iam matar ele. Mas assim, ele não ia conseguir fazer o que ele faz hoje. ele não ia ter nem bola de basquete pra arremessar no país dele. E quando A você verdade é traz... Aí, Ou ele era. ou ele ia ser filósofo, ou ele ia bater cimento. A verdade é essa. fazer coluna, né? Pô, bota esse quadra de basquetebol na Fazer Grécia coluna grega. é coisa de 2 décadas pra cá. Não tinha, antigamente não tinha. Era Aristóteles e olha lá. É verdade, é verdade. Ah, não, peraí, tem o meu destaque também. Agora, hoje tem a ver, sabe por quê? Jovem joga basquete. Joga. Adolescente joga basquete. Joga. Então, recentemente ela foi lançada na Netflix a série Adolescência, que eu terminei de ver. Ah, Cara, todo pai tem que assistir. Você falou, você me apresenta aqui como pai, então eu, como pai, tenho que trazer. Perfeito. Assistam, que vale a pena. Porque mostra o mundo da internet que às vezes os pais estão fora do quarto da criança e não sabem o que ela tá passando lá. Principalmente pai e mãe de menino. Só esse recado que eu quero só dar. isso. Mas tem basquete na série? Tem, jovem, o cara é jovem. Eu acho que em algum lugar do quarto dele tinha uma bola de basquete. Não. Então tem a ver com basquete. Não. Pô, E depois que vocês assistirem a série, a recomendação do áudio, coloquem aí nos comentários. Mas não vem com comentário red pill dizendo que o macho alfa, que é homem isso, aquilo lá tá diminuindo os homens, vai se ferrar. Tá errado. É isso? De destaques? Não, eu queria, já que a gente entrou no assunto cinema, eu vi Bob Dylan semana passada. Bob Dylan. O filme do Bob Dylan. Não sabia, não. Tá rolando. E o Shrek 5? Com aquele Shrek 5. Tá pra lançar, Shrek tá pra- 5, não. Dá pra lançar. Shrek 5, não. Final do ano, Ali final tu do foi ano, longe, Shrek final do ano. 5. Não tem nem o 4 ainda, pô. Tem. Mas traz aí outro destaque, então, cara. Bob Dylan, pô. O filme do É Bob esse? Dylan, muito bom. Com aquele menino que fez Duna, Sei qual é. que também é o Willy Wonka. Ele era o Willy Wonka? Ele era o Ou Willy era o Wonka. Lupa Lupa? Que Era isso? o Willy Wonka, cara. Não é Lupa Lupa, não. Do Willy Lupa Wonka Lupa acho que é novo. do Harry Potter. Não. Não, É aí, Umpa Lupa. Lupa Lupa. Lupa Lupa é uma marca de Ah, óculos não. que Do Harry vende... Potter é Lufa Lufa. Nossa. Tá vendo? Eu tenho filho pequeno, Aqui é cara. cultura. Aqui é cultura. Aqui a gente fala de cinema, de De tecnologia, basquete, futebol. basquete, futebol. Então vamos pro próximo. Mindset Vencedor com Victor Borá. Onde a sabedoria encontra a quadra e toma um toco. Aqui a gente traz diversas dicas de coaching
E no episódio de hoje, entregadores não trabalham aos domingos. Explica esse negócio aí, Borá. Eu resolvi fazer aqui uma troca, né, do mindset dessa semana, porque eu achei que o que estava antes não estava muito legal. E não estava muito vencedor. Não estava muito vencedor, e quanto menos vencedor, melhor, né? Para você ouvinte, para mim, o inverso, né? E eu trouxe aqui uma frase que na década de 90, para você aí que viveu essa época, mas principalmente para garotada que não viveu e nunca ouviu falar da década de 90. Da década de 90, que nem sabia que existia. Qual o contexto, né? Trazendo aqui para vocês entenderem melhor. Então, o Karl Malone, que era um pivô, Karl Malone que jogou... É um rapper? Não, esse é o Post Malone. É o filho dele. Post Malone que só joga no garrafão, né? Post, caraca. Foi, inclusive, baseado na experiência do pai, do Karl Malone, que era pivô, jogava perto do garrafão, que ele deu o nome filho do filho dele mesmo? Não. Ah, tá. não, pô. Sei lá, pô. Tu sabe quem é Post Malone? Não, sei quem é. Eu só puxei a piadinha, pô. Acho que sim, não é pra né? isso que eu tô aqui? Mas Karl Malone, você sabe também? Sei, porque é da época que eu via NBA. Dos anos 90. Exatamente. Da nossa época. Naquela época, o Karl Malone, ele tinha um apelido, né, em inglês, que se chamava Mailman. Você sabe o que significa Mailman? Homem pela Meio metade. é homem pela metade, né? Homem no meio. Né? Esse é o Middleman. Middleman não é homem com medo? Ou Halfman. Middleman. É homem comido? Olha, igual o Borá querendo fazer serão um negócio. E por quê? É que eu tô tentando resgatar aqui da minha memória o contexto. Porque Sabe que existe um negócio chamado bloco de anotações. Você pode escrever isso se você quiser. Mas o bloco de anotações eu deixo no meu cérebro aqui. E aí, por que ele tinha esse apelido, né, de Mailman? Pra você que não sabe inglês ou não entendeu a piada, é que naquela época ele entregava, abre aspas, entregava muitas estatísticas. Inclusive, naquela época não tinha fantasy game pra gente se apegar muito, né, às estatísticas dos jogadores. E aí ele tinha esse apelido. Bom, com estatísticas impressionantes, não só rebote, mas toco, field goal, sempre muito alto. Lance né? livre, ele era bom de lance livre. Bom de lance livre com um pivô. E aí, naquela época, ele, enfim, né, pegaram esse apelido que ele tinha e o Scott Pippen provocou ele nas finais, não sei se foi de 97, 98. Chicago Bulls e Utah fizeram as finais daqueles 2 anos. E ele pegou aquele apelido para provocar, meio que um trash talk, né? Falando que esse apelido ele era bom para uma temporada regular, mas na hora de decidir, na hora do vamos ver, ele pipocava. Provocou, hein? Então, para você aí que Pra mim? é taxado às vezes no basquete como um jogador de temporada regular, que na hora do vamos ver você não decide nada, qual que é o output do mindset vencedor de hoje, né? Foi uma bela introdução, né? Pra chegar agora na qual é a mensagem que eu quero passar pra você aí que é taxado de jogador de temporada regular? Ou seja, o cara que entrega muitas estatísticas, mas na hora de decidir, na hora do clutch, se esconde. Ou então... Paçoca. Entrega a paçoca, né? Entrega a bola, erra um passe, né? Coisa que aconteceu aí no domingo passado. Que em inglês é popcorn. É o seguinte, né? A reflexão que eu trago você quer continuar sendo taxado por um jogador, por ser um jogador de temporada regular? Não. Ou você prefere jogar todas as suas estatísticas na lata do lixo? Não. Vai. E ser lembrado Deixa ele terminar, cara. Só pela pessoa que às vezes não faz nada do jogo, mas quando menos se espera você faz aquela falta importante, aquela cesta importante, dá aquele passe que todo mundo que vai ficar pro... Então, olha só, o mindset vencedor não é pra gente falar o que a gente acha, é pra você dizer o que a gente tem que pensar. Então, o que é melhor para ser um grande jogador? E aí, se você puder traduzir isso em 2 jogadores, utilizando aí no Karl Malone, você preferiu uma carreira ali Karl Malone, Charles Barkley, ou uma carreira Robert Horry, que é um cara que tem 7 títulos e matou no clutch ali, mas não chegou nem perto de jogar ali o mesmo volume, de ter o mesmo protagonismo que o Karl Malone. O que vale mais? O que vale mais é o Robert Horry, né? Quanto mais anel, melhor.
Mas eu queria, você trouxe exemplos da NBA. Traz um exemplo da pelada. Da vida real? Da vida pelada? real, Da pelada? Pelo próprio Alexandre. Vamos pegar aqui o caso do Alexandre, que ao longo dos jogos... Não faz nada. Não é que ele se esconde, porque a bola não chega, é diferente. chega, Ele não é que ele se esconde, mas a bola não chega. Mas quando você precisa dele, Tá lá. ele guarda aquela bolinha que leva um jogo a 4, fecha o jogo. Então, quando a gente for aposentar as camisas, né? Quando botarem um teto na quadra que a gente joga, fecharem ali e a gente pendurar as camisas, com certeza a camisa do Alexandre estará lá, não pela quantidade de assistências que ele dá, Lindas não palavras, pela quantidade de roubadas de bola que ele já deu, mas sim pelos momentos decisivos. Né? Olha aí. Bem diferente do Rodriguinho, que faz número, mas não faz nada. Então, às vezes, a gente se prende, você aí se prende muito à estatística. Cara, deixa a estatística de lado. O esporte é muito mais do que isso. Então, tenha isso na sua cabeça. Esporte não é estatística. Talvez você esteja enviesado com base em apostas. A gente está no mundo das apostas, que as Não estatísticas fala mal de aposta para Alexandre. valem mais do que o resultado final. E, na verdade... Não, eu aposto sem nem olhar as estatísticas. É no feeling, no coração. É isso aí, bora. Sabe as palavras, eu tô Parabéns. com esse mindset também. Não liguem para as estatísticas. Guarde energia para os últimos 2 minutos do jogo. Deixa os outros resolverem. Fique na durante, sombra, né? de preferência. E odeie as estatísticas. Agora uma palavrinha nos nossos patrocinadores. Aldi, esse café tava muito gostoso, hein, cara? Onde você comprou ele? Café Pilão? É pilão? Não é pilão. 3 corações. Também não. Que café gostoso é esse? Nespresso? Não, também não. Ah, já sei. Pelo sabor, é o café Fanfas, o café mais amargo do mercado. Amargo como a alma de Rafael Dantas. Café Fanfas. Sua vida está um doce? Prove esse café. Melhor que a marca do café do Jimmy Butler? Você sabia que o Jimmy Butler tem uma marca de café? Não. Pois então pesquise. Desafio FT. O desafio FT, para você que é burro, o FT de falta técnica, tá? É uma competição entre o Alexandre e o Borá. Em cada episódio, eles fazem uma pergunta pro outro responder. Você que é burro. Cara, Maltrata os ouvintes, Vem ser cara. burro com a gente. É bullying, é crueldade com E no o final da ouvinte. temporada, quem acertar mais ganha. Ou quem errar mais, se bem que errar, é capaz de vocês terem o mesmo número de erros. Ganha o todos. quê? Nada, né? A Ganha nada. glória eterna. Ganha não, que a gente falou, ganha o mate do Um seu mate Luiz. do seu Ou um Luiz, café né? do Fanfas. É, a gente vai sortear. Cafanfas. Tá ótimo. horrível. Uau. Então vai. Então, semana passada quem começou foi o Alexandre. Esse episódio aqui o Borava na frente. Vem, Bora, vem que eu estudei essa semana, É. meu amigo. Então eu vou pegar mais leve, né? Porque você reclamou da pergunta da semana passada, dizendo que era muito difícil, que era um absurdo. Não, que você enganou. Tu disse que o cara era relevante, não era. Eu Não. falei que era um jogador irrelevante. É relevante, sim. Mas, Metade tá. da galera da pelada do domingo falou que acertaria Qual a é o pergunta. nome dele mesmo? Andrew Bynum. Isso. Então, Só pra lembrar. mas beleza, eu vou Acertaria. tentar trazer uma pergunta mais fácil, né? Não, pode subir o nível aí, eu vou acertar. Então, Alexandre, só contextualizando, tá? Não sei se você sabe, mas hoje em dia, Aldi, quando a gente chega nos playoffs da NBA, desde a primeira rodada dos playoffs, é melhor de quanto? É melhor de quantos jogos? Você, ouvinte, melhor de quantos jogos para você passar de fase ali das oitavas de final, ali do play-in? Play-in não, é um caso à parte. Mas ali das oitavas de final ali dos playoffs. Eu vou ter que acelerar. Melhor de quanto? Essa é a pergunta? Melhor de 7 jogos. 7. Não é isso? Tá bom. Acertei. Melhor de 7 jogos. Essa era a pergunta? Acertei? Indo até o final, calma. Isso. Mas nem sempre foi assim. E a pergunta de hoje é, Alexandre, Alexandre é o cara do Alexandre de boladão. em agora. que ano todas as rodadas dos playoffs passaram a ser melhores de 7 na NBA? Vou te dar uma margem, se você não acertar exatamente, porque é difícil, de 2 anos pra mais e 2 anos pra menos. Pô, então já acertei.
1999 e 2000. Errou. Ih! Por pouco, mas errou. A primeira temporada que teve, em todas as suas rodadas de playoff, melhores de 7, foi em 2003. Caramba. Mas passou perto. Passou perto, mas errou. Errei, Quase não é sexta. Mas tudo bem. Bateu no aro. Mais uma não é sexta. pergunta. Nem com a margem de erro ali. Mais uma pergunta irrelevante. Mas, ô Borá, tua hora de conseguir pontuar e ficar Tirar na o frente zero aí, do placar, hein? que eu acho que vai até o 10º episódio. Vamos lá então, hein? Agora é o seguinte, a pergunta de hoje é uma pergunta bem simbólica. O que eu quero saber de você é, nos últimos 50 anos da NBA, qual é o jogador que lidera com um número de maior, na verdade, com um número de mais faltas técnicas, em homenagem ao nosso Olha programa? só, bonita pergunta. Isso era uma pergunta, isso é uma resposta que todo mundo deveria saber. Então tem que ser nos últimos 50 anos. Em outras palavras, o mais reclamão, né? Dos últimos 50 anos. Dos últimos 50 anos, pra não falar, porque depois chorou aqui semana passada. Pô, trouxe o Bob Pettit da década de 50. Tô trazendo agora muito mais recente, dos últimos 50 anos. Quem é o jogador que mais levou ou tomou, né, Aldi, faltas técnicas? Olha, o Borá tá fazendo o cálculo. 2025 menos 50. Quer uma dica? Quero uma dica. Quer uma dica? O número de faltas técnicas que ele tomou foi 332. Caramba, é muita falta técnica. Que isso, cara? Que dica é essa, né? Que dica é? Assim, que Cara, quantidade enorme, mas não quer dizer nada. Eu não tenho certeza, né? Como nada do que eu falei aqui no episódio de hoje, então Eu tenho certeza que você também não terá nessa resposta. eu vou arriscar. Eu vou colocar aqui como sendo Dennis Rodman. Ué. Até eu sabia essa. Mentira. Quase, Borá. Foi Dennis quase? Rodman tá na segunda Foi colocação. Dennis Sério? Pimentinho. Sério. É sério? Aí, ó. O Dennis Rodman tá com 200... Não, na verdade não. Pô, Desculpa. O Dennis Rodman tá na quinta colocação. Então Mas ele tá no top 5. Você Chutou bem. Chutou bem. Eu já esperava que você chutaria algo Pô, então parecido. vamos aproveitar aqui, já que você tem o top 5, você consegue fazer a regressiva até o top 1? Consigo. Pro ouvinte aprender junto com a gente também? Vamos lá. Top 5, Dennis Rodman com 212 faltas técnicas. Você vê como é que falta técnica Tá em todo mundo. tá em tudo. Número 4, Gary Payton, Gary Payton. que também era um espoleta dentro de quadra, né? O Dennis Rodman dispensa apresentações. Esse era maluco doido varrido. O Gary Payton com 250. Terceira colocação, essa também tá fácil, né? Fácil não, de estar nesse grupo. Rasheed Wallace com 317. E número 2 vem Charles Barkley. Eu teria chutado Barkley. Olha aí, Reclamão demais, hein? chegaria perto, hein, Aldi? Mais tá perto vendo? que o Borá. Mais perto que o Borá. Você vê que a década de 90 ali, ela tá... Pô, 329. E o outro lá vem Charles. falar que o Antetokounmpo ia se criar, ia tomar ele muita porrada Não se ia. jogasse com essa galera. Não, Imagina. E na primeira colocação, inimaginável, para surpresa de 1 bilhão de pessoas, que eu tenho certeza que ninguém nem imaginava. É um armador. Não, um jogador que inclusive Jordan. foi citado no programa de hoje. Karl Malone, The Mailman. Caramba, não sabia que o Karl Malone era tão reclamão assim, não. Eu também me surpreendeu mesmo. Karl Malone com a fonte da matéria da ESPN, junto com o departamento de estatística do Falta Técnica. E você sabe, Aldi, quantas faltas técnicas no máximo um jogador pode ter numa partida de basquete? Antes de ser expulso da quadra? 2. Perfeito. Caraca. Tá liderando o desafio. Gustavo 1, vocês 2 0. Parabéns, tá liderando o desafio. Então é isso. Acabou o programa de novo. Foi muito, cara, eu gostei muito desse programa agora. Que Acho que eu vou faltar a pelada mais vezes. Foi um programa mais objetivo, né? Não sei, mas Foi. eu gostei. Mas também teve subjetividade. Teve. Principalmente do Borá, que não consegue tomar nenhuma decisão, fica em cima do muro e tudo. É o novo Ravi. Não, e ele é bom de enrolar, né? Pra Porra, chegar. até na pergunta, cara. Sabe aquelas provas de concurso que botam um texto enorme, a pergunta é extremamente objetiva, sim ou não? Sei lá. Pô, é isso, o cara faz a introdução que eu entendi. Ele faz isso pra te cansar e você responder qualquer coisa. Parabéns. Cansou o ouvinte. Isso é um mindset vencedor. Exatamente. Venci pelo cansaço.
Eu queria dar um recado aqui antes, solicitar de novo pra galera seguir a gente no Instagram, YouTube, Spotify, no agregador da sua preferência, mas, se puder, se gosta da gente, se não gosta também, avaliar também. É bom, a gente tem poucas avaliações no Spotify, por exemplo. E quanto mais avaliação a gente tiver, mais a gente vai aparecer em busca, em recomendações, essas coisas. Além também, se você gosta do programa, compartilhe com seus amigos no seu grupo de pelada, que eu sei que você tem. E você deve ter vários, porque todo ouvinte do Falta Técnica é doente e tem um monte de grupo de WhatsApp. Então, compartilhe nos seus grupos, grupo da família também. O pessoal tá falando lá de Bolsonaro, não sei o quê. Pum, bota lá o Falta Técnica. Pode compartilhar com o vô, com a avó. Pode. E não custa nada. R$0. E avalie positivo, né? De preferência. Se você não quiser avaliar positivamente... Mas avaliar negativo também vale? Não, aí não ódio, avalia, o pô. hater. Não, mas gera também engajamento. Não, manda comentário. Não precisa avaliar mal. Tá. Avalia bem e xinga a gente nos comentários. Tá bom, tá justo. Tá justo. Mandar um beijo pra minha mãe, que essa semana foi pra Maceió, né? Semana passada ela tinha ficado presa no elevador, mas essa semana ela conseguiu viajar. Beijo, mãe. Queria mandar um beijo pra minha também, aproveitar, né? Alô, mãe, um beijo. Dizer que o momento tá bom, o momento tá próspero. E é isso. Elas escutam o programa? Manda um pra você também, ó, vira um show da Xuxa. Mãe, um beijão pra você também. Fala que o momento tá próximo. A humanidade vive aí, talvez, o seu melhor Páscoa... período. Nem é. Pelo contrário. E a Páscoa tá chegando, hein? Olha aí, é tempo de renascimento. Exatamente. Então valeu. Um abraço. Valeu. Valeu.